Olá, meus queridos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a nuvem de gafanhotos que ameaça o sul do Brasil. Fica comigo até o final. Primeiramente, entenda que o agronegócio brasileiro é responsável por grande parte da economia do país, representando cerca de 21% do produto interno bruto, e também por boa parte das exportações. E não somente isso, é também um campo repleto de oportunidades de investimentos, desenvolvimento e geração de empregos. Atualmente, o agronegócio é capaz de produzir diversos tipos de matérias-primas e sustenta outros setores da economia brasileira, como, por exemplo, oferecendo subsídios para a confecção de roupas, produção de papel, móveis, biocombustíveis, medicamentos e materiais de higiene pessoal. Sem isso, outros pilares que sustentam a economia do país estariam em colapso e desmoronariam, causando grande impacto negativo para o crescimento nacional. Acerca da nuvem de gafanhotos que virou manchete nos últimos dias, uns dizem que esse evento não tem nada a ver com um juízo divino. Já outros afirmam ser uma punição de Deus. Diante do cenário mundial com o Covid-19, mediante a várias profecias registradas na Bíblia, devemos sim abaixar as nossas cabeças e meditar. Mas infelizmente, muitos estão insensíveis como nos dias do profeta Joel. E não podemos nos esquecer de que o convite de Deus ainda está sendo feito para arrependimento. Pois apesar de ter sido feito isolamento social na quarentena, na tentativa de evitar a contaminação pelo Covid-19, muitos se negaram a aceitar a vacina de Deus quanto à maior praga de todos os tempos, o pecado. Diz a Escritura: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. Devemos recordar que muitas das formas que Deus puniu o seu povo era tocando na sua economia. Mas infelizmente muitos ainda fazem vista grossa, desconsiderando as advertências de Deus nos últimos dias, onde uma boa parte tem confiado nas suas riquezas e deixado de confiar em Deus. E sobre isso, certa feita Paulo disse: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Agora veja que o mundo já tem vivido esse drama com os gafanhotos. Como, por exemplo, as Ilhas Canárias, pertencentes à Espanha, que passou por uma série de enxames com cerca de 100 milhões de insetos em novembro de 2004. E no mesmo ano de 2004, a cidade do Cairo, no Egito, parou com uma nuvem de gafanhotos. E já entre 2019 e 2020, aconteceu a maior infestação de gafanhotos no leste da África nos últimos 70 anos. Também no Quênia, Somália e Etiópia, a situação foi bem pior nesse mesmo período. E Índia e Paquistão ainda estão sofrendo com essas mesmas infestações de gafanhotos, bem como na América do Sul, na Argentina, Paraguai e agora com possíveis ameaças ao sul do Brasil. E diga-se aqui de passagem que a cidade de Paulistas, no Recife, foi visitada por muitos gafanhotos nesta última quinta-feira, dia 25 de junho. Mas muitos estão se perguntando, o que está acontecendo é apenas um desequilíbrio ecológico ou a mão de Deus? Veja que toda a natureza e o mundo estão nas mãos do Criador, todo o domínio é dele. E digo a você que sim, é a mão de Deus. Porque quanto mais o tempo passa, mais as pessoas valem o que têm, e o caráter e a moralidade perdem a sua relevância e a cada dia vai ficando em último lugar. A soberba e a avareza têm tomado espaço e muitos não se dão conta de que estão caindo em grandes laços. Confiam em si próprios, homens tecnocratas, só veem soluções técnicas, só sabem da ciência terrena, não buscam a sabedoria do alto, negam a fé, negam a Bíblia, negam o Filho, desprezam ao Pai, que é Deus, o Todo-Poderoso que os criou. Mas ainda dá tempo, porque nessa situação, abrir os olhos é uma opção coesa. Pois quem esperava o Covid-19 fazer tantas baixas? Não é pela falta de sinais, mas sim pela dureza dos corações. E apesar dos gafanhotos não tocarem diretamente na estrutura fisiológica dos homens, eles acabam tocando na subsistência deles. E digo a você que não são os inseticidas as nossas melhores armas, mas o arrependimento sincero, diante de um Deus que nos ama e nos chama para nos oferecer a sua vida eterna. E diante de qualquer dura cerviz, ele sempre vai mostrar que quem manda não é a Organização das Nações Unidas, não é a União Europeia, não é a União Internacional de Telecomunicações,
Não é a OMC, não é a OMS, não é a Unasul, não é a FAO ou qualquer outro órgão ou instituição, mas quem manda sempre é Deus. E para os que correrem para Ele enquanto há tempo, ainda haverá a esperança, mesmo em tempos difíceis. E confirma a Escritura dizendo: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, e o meu grande exército que enviei contra vós. Joel, capítulo 2, versículo 25. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.